Então é o seguinte, tá? Falar de diagramas de fases. Quando vem à cabeça de vocês, o que danado vem a ser uma fase? Por exemplo, Gabigol, jogador do Flamengo, está numa fase boa ou numa fase ruim? Vou entender isso como ruim. Então, fase, em termos de jogador, é um momento. Em termos de materiais, é aquela existência de de determinadas características dependendo da temperatura e da composição. Tentar ser mais claro. Então, diagramas de fase a gente pode definir como sendo mapas que permitem prever a microestrutura de um material em função da temperatura e da composição de cada um dos componentes. E aí, recapitulando o que a gente já estudou até agora. A gente viu lá que o metal se cristaliza, aí lá tem umas célulazinhas aí que pode ser CC, célula cúbica de corpo centrado, célula cúbica de face centrada, hexagonal compacta. Então a gente viu lá, cristalinidade. Viu que dentro dessa cristalinidade nós podemos ter defeito. Um desses defeitos que existem, ou que existe, é o fato de se criar uma solução sólida. E vimos que essa solução sólida, ao ser criada, também modifica as propriedades mecânicas porque impede o movimento das discordâncias. Então eu tenho, quando eu faço a mistura de dois elementos, o que é que vai acontecer? Para se misturar, é necessário que um elemento seja solúvel no outro. Se não for, o que é que acontece? Por exemplo, se a gente pega uma xícara de café e coloca muito açúcar, parte desse açúcar vai ser dissolvida, ou seja, vai ficar numa solução líquida, outra parte vai precipitar. Ou seja, a água, ou melhor, o café, aceita uma determinada quantidade de açúcar. Então, o açúcar tem uma determinada solubilidade dentro do café. Quando se passa esse limite de solubilidade, o que é que acontece? Ele começa a precipitar. Então, ele precipitando, nós passamos a ter duas fases. Temos a fase café, basicamente água, pó, ou café, e açúcar, e uma outra fase sólida, somente o pó de açúcar que sobrou. Então, o diagrama de fase vai dizer o comportamento dos materiais, na maioria dos casos, quando feito em solução, ou seja, quando se tem uma liga metálica, e diz o comportamento da microestrutura dessa liga metálica a depender da concentração e da temperatura. Se nós sabemos a microestrutura, podemos predizer o comportamento. E aqui a definição por fase, ou fase é uma porção homogênea do material que tem propriedades físicas e químicas uniformes. Então, aqui nós temos... Opa, volta. Que é o diagrama ternário do magnésio. Então, o que é que está acontecendo aqui? Nós vamos ter temperatura e pressão. Que nós temos a pressão de 1 atm, que nós temos a temperatura. Então, vai de 0, 500 e aqui 1000. Cadê o... Então, 0, 500, 1000. E aqui nós temos uma linha, outra e mais uma outra aqui. E nessa região aqui, nós temos o nome sólido. Então, o que significa dizer isso? Que, então, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Vou pegar aqui mais ou menos, aqui a 1 atm. Então, a pressão atmosférica normal, ou seja, 1 atm, até mais ou menos uns 650 graus Celsius,
o que é que acontece com o magnésio? Ele é sólido. Passou a temperatura, vamos supor aí sei lá, 600, 700 graus Celsius. Também é um ATM. Então, o que é que se transforma o magnésio em líquido? Se continuamos a aumentar a temperatura, o que é que passa o magnésio? A ser vapor. Então, a essa pressão atmosférica, nós vamos ter aqui as transições de fases, ou as mudanças de fases do magnésio. Então, era sólido, aumentou a temperatura, passou líquido, aumentou mais ainda a temperatura, passou a ser vapor. O magnésio, assim como a água que a gente vai ver no próximo slide, tem uma coisa interessante, que é o que se chama de ponto triplo. Esse ponto triplo, que acontece no caso do magnésio, a uma pressão bem mais baixa do que a pressão atmosférica e uma temperatura em torno aí de 700 graus Celsius, onde vai existir ou coexistir ele na fase sólida, na fase líquida e na fase vapor. E esse ponto é um ponto que se diz invariante. Ele só vai ocorrer a uma pressão e a uma temperatura específica. Ele não ocorre em mais nenhum outro ponto, somente nesse. Por isso que é invariante. Assim como todos os pontos que estão em cima das linhas, tá? Que eles são pontos invariantes, só ocorrem a uma temperatura, a uma determinada temperatura e a uma determinada pressão. Aqui o da água, tá? Que aí é similar ao do magnésio. Então nós temos aqui água sólida, então você tem pressão, a pressão está pressão atmosférica, então ali em torno de 0 graus Celsius, a água se torna gelo, então se torna sólido. Medida que vai acima de 0 graus Celsius, líquido. E lá por volta de 100 graus Celsius, vapor. Tá? Então, essa aqui é a pressão de um ATM, que normalmente se consegue ao nível do mar. Quanto mais alto, menor essa pressão. Então se consegue se tem uma variação de temperatura aí. Tá? Então por isso que aqui está a grande diferença entre se cozinhar e se fritar. Porque no máximo a água no fogo vai chegar a 100 graus Celsius. Ao contrário do óleo, que vai a uma temperatura bem mais alta. Então, por isso que tudo que é jogado na água cozinha, porque ela não vai passar de 100 graus Celsius, vai ser sempre 100 graus Celsius. Ao contrário do óleo, que vai um pouquinho a uma temperatura relativamente mais alta. E tal qual lá o magnésio, nós temos um ponto triplo, que é a essa pressão de 0,006 atm e uma temperatura próxima do 0 graus. Então, nesse ponto aqui, nós temos a coexistência de três fases, que é a fase sólida, a fase líquida e a fase vapor. De novo, é um ponto invariante. Qualquer coisa, meta um grito aí, o grito aí, viu? Então aqui só recapitulando, ou só tentando deixar um pouquinho mais claro. Faz de conta que aqui está o ponto triplo da água, tá? Que aí nós temos gelo, água em vapor e água, ou seja, temos três fases nessa figurinha. Nessa daqui nós temos a mistura de água com álcool. Água e álcool são completamente miscíveis, ou seja, eu misturo um no outro e o outro no um, que a gente vai perceber somente a mistura de água com álcool. Se nós temos água e colocamos sal, aqui nós vamos ter um limite de solubilidade, tal qual o açúcar no café. Então, superou o limite de solubilidade, fica uma solução de salmoura, que aí mantém as características de salmoura, e um excesso de sal que precipita. Água e óleo são immiscíveis, então nós temos duas fases em estado líquido. Tá? Então vamos ter água e óleo, tá? Que a gente não consegue misturar, mesmo sendo todos os dois líquidos, mas nós não conseguimos misturar um no outro.
E aqui nós temos exemplos de materiais metálicos, onde nós vamos ter uma fase, que aqui é um material policristalino, onde nós vamos ter aqui os grãos, mas é tudo formado por um único elemento ou por uma única mistura de elementos miscíveis. Por exemplo, se a gente coloca uma pequena quantidade de carbono dentro do ferro, esse carbono se dilui no ferro e nós não conseguimos identificar o carbono e vemos somente a mistura de ferro e carbono, que nós chamamos de aço. A partir do momento que a gente consegue colocar, ou não dá, extrapola um pouco os limites de solubilidade, nós conseguimos ter essa outra mistura aqui, que aí se formam duas fases, que uma fase ferrita, que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, que é ferrita com cementita e cementita. Então aqui nós temos duas fases. Mesmo que seja composto pelos mesmos elementos, tá? Que aqui é tudo ferro e carbono, mas aí mudando a composição de ferro e carbono entre um e outro. Então tudo do diagrama de fase vai partir ou vai passar por esse limite de solubilidade. Então, para muitos sistemas e para uma determinada temperatura, existe uma concentração máxima de átomos de soluto que pode ser dissolvida no solvente, formando uma solução sólida. Essa concentração máxima é chamada de limite de solubilidade. Então, o diagrama de fase pode apresentar solubilidade total, parcial ou insolubilidade. Então, nós vamos ter elementos ou ligas em que nós vamos ter solubilidade total, vamos ter solubilidade parcial e a insolubilidade, ou seja, caso da água com óleo, tá? Um não vai se misturar com o outro. Então aqui nós temos a solubilidade da sacarose, ou seja, açúcar, em água. Então nós temos aqui todo o diagrama de fase, se for um binário, ou seja, com dois elementos, a gente vai ter os dois elementos. Então nós temos aqui açúcar, a concentração de açúcar variando 0, 20, 40, 60, 80, chegando até 100%. Então, se açúcar está indo nessa direção, está indo para lá, a água vem de lá para cá. Então, onde é 0% de açúcar, significa dizer que é 100% de água. Onde é 100% de açúcar, onde é 0% de açúcar, significa dizer que é 100% de água. Onde é 100% de açúcar, significa dizer que é 0% de água. E aqui nós temos a temperatura. Então, o que é que está acontecendo aqui com a curva ou limite de solubilidade? Até algo em torno de 60%, nós temos um limite de solubilidade, digamos, razoável. Ou seja, até 60% de açúcar a gente consegue diluir em água. Passou de 60%, começa a ter a precipitação. Então, vou ter a solução líquida e o açúcar sólido que se precipitou. E essa curva, ou esse limite, ele é aumentado à medida que se aumenta a temperatura, basicamente. O aumento da temperatura vai facilitar a solubilidade. Então, mais agitação térmica, essa agitação térmica facilita a dissolução de um elemento no outro. No caso dos materiais metálicos, o que é que vai acontecer? Mais calor, mais agitação térmica, mais energia os átomos têm para se difundir. Tendo mais energia para se difundir e esses átomos estando se afastando um dos outros, sobra mais espaço e tem uma difusão maior. Tá? Aí entra aquela historinha lá das leis a primeira e a segunda lei de Fick. Então percebam que tudo está ligado. Tem um fio condutor que sai pegando todos esses conhecimentos que a gente está vendo.
Vou espirrar. Então, diagrama de fase binário. É um diagrama de fase em um sistema de dois componentes. São os mais simples. Diagrama de fase ternário. Aí são com três componentes. Aqui boa parte dos materiais cerâmicos caem nesses diagramas ternários. Diagrama de fase isomórfico ou isomorfo é o diagrama de fase dos componentes apresentam solubilidade sólida e limitada, ou seja, um vai vai se difundir no outro, o outro vai se difundir no um sem grandes problemas. Temperatura líquidos, temperatura na qual o primeiro sólido se forma durante a solidificação. Temperatura sólidos, temperatura abaixo do qual todo o líquido está completamente solidificado. Tem de patavina desse negócio. Daqui a pouco explico. Começando aí pelos isomórficos, ou seja, nesse caso aqui, a solubilidade é ilimitada. Então, são dois elementos ou dois componentes que um vai ser solúvel no outro e o outro vai ser solúvel no um sem problemas nenhum. Então, vai ter uma difusão de um elemento para o outro sem grandes problemas. Então, o que danada a gente vai ver aqui, tá? Os cuidados para se ter aqui. Esse tipo de sistema é o mais simples para a gente começar a entender diagramas de fase. Tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, falem logo, porque aí facilita para quando a gente for falar dos outros. Então, a leitura é feita, detesto essa palavra, tá? Mas coloquei assim mesmo. Primeiramente, definindo par, composição, temperatura desejada. Basicamente, como se faz esses diagramas de fase. Tá? Então, os caras chegam no laboratório, faz uma determinada composição. Então, quero, sei lá, 90% de um elemento A, 10% do elemento B. E aí começa da fusão até a solidificação. Temperatura tal. Retira o elemento, resfria e vê o que danado está acontecendo. Tá? Pega lá e faz resfriando bruscamente o elemento e vendo e analisando o que está acontecendo. Então, baseado na temperatura e na composição, a gente vai fazendo um gráfico. Se o ponto estiver numa região onde existem duas fases em equilíbrio, a determinação da composição das fases presentes é possível traçando segmento de reta que passa... explica isso aqui mais fácil aqui. Então, nós temos aí a querida e a adorada liga cobre-níquel, que já foi nosso exemplo de um bocado de coisa aqui. Quando a gente falou lá em difusão, era essa ligazinha aí que a gente utilizava para dizer que a solubilidade era completa, que o níquel e o cobre são átomos muito parecidos, então um pode substituir o outro e o outro pode substituir um sem muito problema. Então vamos escolher aqui, aleatoriamente, uma determinada composição. Então, primeira coisa, a gente define a composição e, através da composição, a gente vai fazer análise do que está acontecendo. Então, nós temos aqui, ó, cobre e níquel. Então, quer dizer, quando está nesse sentido, significa dizer que aqui eu tenho 0% de níquel, 20% de níquel, 40% de níquel, 50% de níquel, 60% de níquel, 80% de níquel, 100% de níquel. Então, o níquel cresce nesse sentido. Se o níquel está indo nesse sentido, significa dizer que o cobre está indo em sentido oposto. Então, aqui é 100% de cobre, 80% de cobre, 60% de cobre, 40% de cobre, 20% de cobre e aqui 0% de cobre. Então, normalmente, no diagrama, vem determinando a composição de um elemento. Se eu sei de um elemento, consequentemente, o outro é essa porcentagem menos 100. Então, vamos supor aqui que a gente escolha 20% de cobre, ou melhor, 20% de níquel. Está aqui. E vamos a 1400 graus Celsius.
Então, nessa posição aqui de 1.400 graus Celsius, uma liga. Então, essa liga aqui tem. Ela vai ter 20% de níquel. Por que diabos eu estou escrevendo um completo? E, automaticamente, se tem 20% de níquel, o que sobra de cobre. Tá? Então, é a composição dessa liga. Então, o que é que está acontecendo? Fixei essa composição. Vamos baixar a temperatura agora. Então, 1.400. Em 1.400, a única fase presente é a fase líquida. Ou seja, nessa temperatura, tanto o cobre quanto o níquel estão existindo ou coexistindo em uma única fase, que é a fase líquida. Baixei a temperatura para 1.300. O que é que continua? Estamos tudo ainda dentro da região líquida. Chegando aqui em, sei lá, 1.250. Então, o que é que está acontecendo nesse ponto aqui? Tudo continua sendo líquido. Aí a gente está chegando aqui perto de uma determinada curvinha. Tá? Tem aqui essa curva. Habilidade é tudo. Brinquei muito daquele jogo operando. Veja só que precisão. Minha Nossa Senhora. Perfeito. Então, quando chega, né, perto dessa linha, essa aqui é a linha que a gente vai chamar de linha sólidos. Minto, líquidos, bicho burro. Cadê a borracha? Borracha. Então, essa aqui vai ser a linha líquidos. Então, o que é que acontece nessa linha? Tudo que está acima dela está líquido. Passou por ela, começa a surgir os primeiros sólidos. Então, essa região aqui que fica entre a linha líquidos e a linha sólidos, isso aqui é uma região bifásica. Então, nessa região bifásica, coexistem um líquido mais um sólido. Em diagramas de fases, é comum utilizar o alfabeto grego, as letras do alfabeto grego, para indicar fase ou fases sólidas. Tá? Então, aqui nós temos líquido e sólido. Então, vindo aqui para o nosso caso, 1.250, está só líquido. Vem. Torna aqui mais ou menos de 1.200 graus Celsius, encontra a linha líquidos. Então, baixou um pouquinho a temperatura, aqui nós já passamos a ter duas fases. Inclusive tem até eco na hora que eu escrevo. Borracha. Não sei por que danado apareceu essas linhas aí. Então aqui nós temos duas fases. Aí vamos começar a baixar a temperatura. Então, na cabeça de vocês, se a gente está baixando a temperatura, a gente está aumentando a quantidade de líquido ou de sólido? Em uníssono no chat. Cheiro sólido. Muito bem, não tem que ter achar nada, com certeza, vai lá. Sólido. Sólido. Pronto, aí, convicção. Então aqui, quanto mais a gente vai baixando a temperatura, vamos aumentando a quantidade de sólido. Se a gente aumenta a quantidade de sólido, o que é que acontece com o líquido? Vai diminuindo. Então vou baixando a temperatura, vou baixando.
Chegamos neste ponto aqui, sei lá que temperatura é essa. Está bem reto. Sei lá, 1175. E aí acho que vocês não estão nem enxergando com a cor da caneta. Chegou nessa temperatura, nós vamos passar pela linha sólidos. Então, o que estava acontecendo? O sólido vinha aumentando a quantidade dele. Chegou neste ponto aqui, cabrum, ocorreu a transformação de fase. Ou seja, tudo aqui para baixo, abaixo dessa temperatura, a gente vai estar na região de sólido, então tudo aqui passa a ter uma fase sólida. E aí, essa fase sólida, ela tem a mesma composição inicial. Que é 20% de níquel e 80% de cobre. E aqui, no íntere, essa composição vai se modificar. Então, percebam, esse tipo de diagrama em que a solubilidade é completa, nós temos basicamente a criação somente de duas fases, tá? A gente vai ter a fase líquida, vai ter uma região bifásica onde vão coexistir a fase sólida e líquida e vamos ter a fase sólida. Alguma dúvida por aí? Até agora, como foi feito isso? Eu vou apagar aqui apagar aqui as letras. Então aqui tem como a gente consegue definir composições de uma fase e de outra. Então, se a gente tem uma única fase, então, por exemplo, aqui 50%, tá? Meio a meio. 50% de níquel, 50% de cobre. Então, se a gente chega aqui a 1400 graus Celsius, nesse ponto aqui, vou chamar aqui de A. Então, nesse ponto A, nós temos uma fase, ou seja, 100% dessa fase é líquida e a composição é a composição original, ou seja, aquela que a gente definiu lá, vamos trabalhar com 50% de níquel e 50% de cobre. Composição é a inicial. Neste caso, porra, sacanagem, caneta amarela em cima do fundo branco. Neste caso, 50% de cobre e 50% de níquel. Maravilhoso. Então, o que é que está acontecendo? Vamos baixando a temperatura. Chegamos aqui onde está marcado 1300 graus Celsius. Nessa região aí, nós temos duas fases. E como é que a gente sabe para fazer qual é a composição de um e qual é a composição do outro? Então, nessa região aqui, então vamos fazer um desenho aqui, tudo é líquido. Nessa daqui, nós vamos ter pedacinhos. Não está aparecendo esses traços. Quero esses tracinhos, não. Nessa região aí, nós vamos ter regiões sólidas, chamadas de alfa, e o outro de líquido.
Ou seja, nós vamos ter duas fases nessa região aí. Uma fase líquida e uma fase sólida. Então, se a gente quer saber a composição da fase líquida, o que é que vai acontecer? Nós vamos marcar o ponto da composição inicial junto com a temperatura. Então, marcamos esse ponto. Vamos agora até a linha líquidos. Então, vamos desse ponto até a linha líquidos. Fomos... Oi? Quando está nesse estado aí, que está uma parte líquida e outra sólida, é um material específico que vai estar sólido e outro líquido ou vai estar misturado os dois? Não, vai estar misturados os dois. A composição do líquido vai ser composta por cobre e níquel e a composição do sólido vai ser composta por cobre e níquel. Só que um está na fase já se solidificou e o outro ainda está líquido. Tá? Mas todos os dois vão ter a mesma composição, cobre e níquel, que é o que a gente vai mostrar agora. Tá bom, obrigado. De nada. Qualquer coisa, qualquer dúvida é só perguntarem, tá? Então o que é que vai acontecer? Vem aqui na fase líquido, ou na linha líquidos, bateu na linha, puxa até embaixo. Vai descendo na boquinha da garrafa. Na boca da garrafa. Grande Altian. Então chegou aqui, temos a composição do líquido, ou a composição da fase líquida. Se aqui é 50, aqui, sei lá, 44 aqui. Vou chutar 44, tá? Então, a composição da fase líquida seria 44% de níquel e, consequentemente, 56% de cobre. Então, o líquido tem uma composição de 44% de níquel e 66% de cobre. E o sólido? Vamos lá para o outro lado. Aí a gente pega e faz o processo inverso. Deixa eu mudar aqui a cor da canetinha. Vamos para preto. Então vem até tocar na linha. Tocou na linha. Projeta até embaixo. Chão, 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 chão. Chegou. Então, nesse caso aqui, nós vamos encontrar... Será azul escuro, tô cego. Então, aqui é 50, aqui, sei lá, vou chutar aqui 57, tá? Não sei quanto é que é. Então, seria 57% de níquel e, consequentemente, 43% de cobre. Então, que maluquice é essa? Pera aí. Que porcaria é essa que você está falando? Que loucura! Então você me diz que no início a liga tem 50% de cobre e 50% de níquel. Jogo lá a temperatura de 1400 graus Celsius. Tudo derretido. Aí você diz, não, lá é 50% de cobre e 50% de níquel. Vou baixando essa temperatura. Quando chego nessa fase, nessa região bifásica, aí você vem dizendo que o negócio já não é desse jeito, que o sólido vai ficar com uma determinada composição e o líquido com outra. Sim. E aí o que é que acontece? Quando está tendo o crescimento do grão, baixando a temperatura e o grão está crescendo, está tendo difusão dos átomos da parte líquida para a parte sólida. E aí, consequentemente, essa concentração dos elementos voltam a ser o que era original. Então, ela meio que estava líquido, aí começou a se solidificar. Começou a nuclear o primeiro cristalzinho. Então, esse cristal foi crescendo, crescendo, crescendo. Então, toda vez que ele vai crescendo, os átomos vão se juntando a ele. Então, há uma difusão entre essas fases, da fase líquida para a fase sólida e vice-versa, a depender do aumento da temperatura.
Tudo isso determinado pela termodinâmica, tá? Tem umas equações bem bonitinhas lá que explicam esse fenômeno que está acontecendo. Então, dentro dessa região, nós temos variação na composição. Então, o que é que vai acontecendo aqui? À medida que vai baixando a temperatura, então o que é que vai modificando com a concentração dos elementos? Ó. Vai sendo modificada porque essa composição vai se modificando até chegar na composição na temperatura mais baixa, que aí passa a ter a composição original, tá? De novo, isso aqui é a questão dos diagramas isomórficos, tá? Que aí você tem um se difundindo no outro e o outro se difundindo no um sem muito problemas. Dúvidas até aí nesse negócio da composição? Então vamos seguir. Então, fases. Localiza-se a temperatura e a composição desejada e verifique-se o número de fases presente. Composição dessas fases, lê diretamente no gráfico. Porcentagem das fases, aí vê a quantidade relativa pela regra, que vai ser a regra da alavanca. Aqui tem dizendo a regra da alavanca, tá? Vou deixar os slides lá e depois vocês dão uma olhadazinha, porque tem essa terceira item aqui, dá uma dor na cabeça. Eu não sei onde é que eu estava na hora que escrevi, tá? Mas basicamente, linha de amarração é constituída através da região bifásica na temperatura da liga. A composição global da liga é localizada sobre a linha de amarração. A fração de uma fase é calculada tomando-se o comprimento da liga da linha de amarração. Isso é linha. Estou dizendo, estava maluco quando escrevi. De amarração desta composição global até a fronteira entre as duas fases com a outra fase, então dividindo-se o valor do comprimento total. E a fração da outra fase é determinada de maneira semelhante. Então, que danado é isso? Então, vamos ter a região bifásica. De novo, está aí o nosso querido gráfico da liga cobre-níquel. Então, o que é linha de amarração? Então, se definiu a composição inicial. No caso aqui, 35% de níquel. Tá? Estou achando aqui que está na metade. Então, o que se faz? Tá aqui, isso daqui é a tal da linha de amarração. Então, tem a composição inicial, tá aqui. Que porcaria é essa que fica aparecendo essas linhas? Então, nós temos aqui a linha de amarração. Pronto. De novo. Temos a linha de amarração. Temos a linha de amarração. Vou botar uma cor aqui só para definir, tá? Pronto. Essa é a linha de amarração. Então, como é que a gente calcula a composição? Então, para saber a composição do líquido, isso aqui é a linha líquidos, eu vou relevar esses traços. E aqui tem a linha sólidos. Então, se nós queremos saber a composição do líquido, o que é que a gente faz? Tem aqui a composição inicial, e a gente vai traceja até bater na linha líquidos e baixa. Então, chegou, temos a composição do líquido, que aqui pelo exemplo, a composição do líquido é 31,4% de níquel e 68,9% de cobre. Se nós queremos saber a composição do sólido, mesma coisa, vai em direção à linha sólidos.
Deixa eu trocar aqui a cor para ficar um negócio bem colorido. Então vem, chegou na linha sólidos, projeta até para baixo. Projetamos, temos a composição do sólido. Então a composição do sólido, veja a relação de cores, 42,5, 50, é bom que tem vírgula que não acaba mais. 42,5% de níquel e 57,5% de cobre. Então, essa é a composição das fases. Então, nós temos duas fases nessa região. Uma fase líquida contendo 31,4% de níquel e uma fase sólida contendo 42,5% de níquel. Agora, nós queremos saber a quantidade. O quanto desse negócio aí é sólido e o quanto dele é líquido. Aí usa a regra das alavancas, que basicamente é o seguinte: nós temos aqui no gráfico um R e um S. Então, se a gente quer saber a quantidade ou a porcentagem de líquido, vai ser igual a quem? A gente vai olhar a parte S, ou seja, a gente vai na direção do sólido. Então, vai ser a parte S dividido pela soma do total. Se nós queremos saber a porcentagem do sólido, fazemos o contrário. Vamos olhar para a parte líquida. Então, a gente vai olhar aqui para a composição do líquido. Então, vai ser daqui desse ponto, o original da inicial que a gente pegou, que vai ser a letrinha R. Tá. Porcentagem do sólido. CR. Aí é sacanagem. Eu não vou mais escrever traço, não. Deixa eu apagar esse negócio. Então, a porcentagem do sólido vai ser igual o R sobre o total. R mais S. E como é que a gente sabe isso? Quem danado é esse R? É a concentração inicial menos a concentração do líquido. Então, C0 menos CL sobre o total, que é a composição do sólido, Cα menos Cl. Então, aí nós temos a quantidade de elemento, a quantidade de cada uma das fases. Então, no caso aqui, quanto é a composição inicial? A gente supôs que era 35, né? Então, seria 35 menos a composição do líquido. Cadê? 31,4 sobre a composição do sólido, que é 42,5 menos a composição do líquido, que é 31,4. Então, se a gente fizer essa conta, liga na calculadora. 35 menos 31,4 dá 3,6. Isso dividido por 42,5 menos 31,4. Deu 0,32. Se a gente multiplicar por 100%, isso aqui dá
32%. Então, nessa composição, nessa temperatura, nós temos 32% de sólido. Consequentemente, o restante vai ser o quê? Líquido. Tá? E aqui o que é que vai acontecendo? Se a gente olhar para cá, o braço, esse bracinho aqui, está pequenininho em relação a esse outro aqui. Então, à medida que isso vai baixando, a temperatura vai baixando, o que é que vai acontecendo? O comprimento desse braço vai aumentando, consequentemente, a quantidade de sólido vai aumentando. Então, o que danado quer dizer isso? Que com essa composição, a essa temperatura, nós vamos ter 32% de material sólido e 68% de material líquido. Esse sólido tem a composição de 42,5% de níquel, 57,5% de cobre. E o líquido tem a composição de 31,4% de níquel e 68,9% de cobre. Fiz tudo aqui para o níquel, com as composições do níquel. Se fizer para o cobre, vai dar exatamente os mesmos valores, tá? Então, a gente consegue calcular ou consegue encontrar a composição diretamente pelo gráfico e a quantidade utilizando essa regra da alavanca. Lembrando, se eu quero saber a quantidade de sólido, eu olho para a linha líquidos. Se eu quero saber a quantidade de líquido, eu olho para a linha sólidos. Dúvida até aí? Passando. Aqui vem a parte legal. Então, a gente já viu que temos zonas de uma única fase, zonas bifásicas. E como é que acontece esse negócio da transformação de líquido em sólido? Então, nesse ponto aqui, a essa temperatura e a essa composição, nós só temos líquido. Então, à medida em que a temperatura vai baixando, cruzou a linha líquidos. Está aqui a linha líquidos. Então, cruzou a linha líquidos, começa a surgir os primeiros cristalzinhos, os primeiros elementozinhos, as primeiras célulazinhas cúbicas, as primeiras célulazinhas hexagonais começam a se formar. A partir do momento, começou a se formar. Logo aqui próximo, começou a baixar a temperatura, e aqui, ó, lembrando, ó, veja aqui o tamanho, lá pela regra das alavancas, veja só aqui o tamanho desse braço. Tá? Daqui para cá. E veja aqui o pedacinho. Esqueci aqui, ó. E veja aqui o pedacinho pequenininho da parte sólida. Tudo isso aqui vai representar a quantidade de líquido, ou seja, o quanto de líquido existe. Então, aqui a quantidade de líquido é bem maior do que a quantidade de sólido. Quantidade de líquido, verde aqui, bem maior que a quantidade de sólidos. Então, vai baixando a temperatura. Vai baixando a temperatura, os átomos vão perdendo energia, começam a se organizar. Começou a se organizar mais ainda. Então, esses grãozinhos que começaram a crescer nesse ponto aqui, ou começaram a nuclear nesse ponto, nesse outro aqui já está, ou já estão muito maiores. O que está acontecendo aqui, ó, esse espaçamento já é menor do que o primeiro, então significa dizer que a quantidade de líquido diminuiu. Se a quantidade de líquido diminuiu, significa dizer que a quantidade de sólido aumentou. Vou baixando mais ainda a temperatura.
Cheguei nesse ponto aqui. Cheguei nesse ponto antes da linha sólidos, o que é que vai acontecer? Quase a totalidade da composição está sendo formada por uma única fase sólida. Então, nesse ponto aqui, nós vamos ter grande quantidade de sólido e pequena quantidade de líquido. Cruzou a linha sólidos, então todo o líquido que existia se transformou em sólido. Então passa a ter 100% do sólido. Então nós temos aqui a região de uma única fase, tudo líquido, e aqui tudo sólido. E esse caminho foi a transformação das fases. A passagem do líquido para o sólido. Problema aí no áudio. Oi. Tá cortando de vez em quando, professor. Deixa eu ver se estabiliza aqui o negócio. Acho que aparentemente voltou. Voltou. Então, esse caminho aqui é a transformação de fase. Tá? No caso aqui, dessa liga composta pelos elementos A e B. Aqui tem outros exemplos. Também da liga cobre-níquel. Deixa eu ver se eu faço aqui um zoom. Então, ó. Nós vamos ter aqui o líquido. Então, isso aqui é uma composição Oi. Tá com um delay danado. Então vamos lá. A gente tem um líquido. Aqui nós temos a linha líquidos. Então, em cima da linha, um pouquinho abaixo da linha, nós vamos ter líquido mais a nucleação do sólido. E aqui a composição do líquido com 35% de níquel, 46%. 46% o líquido com 46% de 35%. O líquido com 35% de níquel e o sólido com 46% de níquel. Então vai baixando aqui a temperatura. À medida que nós vamos baixando a temperatura, vamos começando a nuclear a parte sólida. Chegou nesse ponto aqui, nós vamos ter quase a totalidade tudo sólido. E depois da linha sólidos, tudo se transforma em sólido. Aqui para o próximo. Oi, oi, oi. Passar aqui 30 segundos falando, ver se vocês escutam. Aparentemente está tudo certo. Oi, oi, oi. Sim. Pronto, então vamos voltar. Aqui, neste caso aqui do lado,
Aí o negócio é que é a sacanagem, né? Que tava tudo muito bonitinho, tava entendendo o negócio aí tudo direitinho, aí vem um cara agora e faz sacanagem. Nesse primeiro caso aqui, basicamente a gente tá levando o resfriamento com todo o cuidado do mundo. Ou seja, estamos baixando a temperatura gradativamente, dando tempo para as reações ocorrerem. Ou seja, a gente está fazendo isso no equilíbrio termodinâmico. A gente está indo devagarinho, devagarinho, dando tempo para as reações acontecerem, tudo bem bonitinho. Só que na prática, isso não existe. Por quê? Não se vai levar um tempo muito grande da fusão até a solidificação de uma liga para que você ocorra com todas as reações aconteçam. Então, esse resfriamento ele não ocorre em equilíbrio. Então, o que é que acontece? Aí vem a sacanagem. Basicamente, o que vai acontecer são inúmeras composições diferentes em um mesmo material. Tá? Então, o que danado vai acontecer? Então, tem um líquido, cruzou a linha líquidos, começa a ter a nucleação dos primeiros sólidos. Lá no outro caso, o que é que acontecia? A gente dava tempo para que esse mesmo sólido fosse aumentando, mantendo a mesma a temperatura, baixando a temperatura gradativamente, esses elementos sólidos iam aumentando de tamanho. Só que aqui se baixa a temperatura de forma mais brusca. Então, o primeiro sólido formado, ele não vai ter a mesma composição do segundo sólido. Não sei se você consegue perceber aqui. Nós temos um elemento aqui mais escuro no centro e tem um outro mais clarinho na parte de fora. Então, nesse ponto aqui, esse primeiro elemento, ele foi o que se tornou primeiro. Então, ele tem uma composição. Tem aqui, ó, alfa, 46% de níquel. O segundo já vai ter uma outra composição, porque nós não estamos no equilíbrio. Então, já tem uma composição de 40% de níquel. Se eu baixo mais a temperatura, aí vai ter um terceiro com outra composição e várias composições até chegar aqui embaixo. Para cada ponto, para cada temperatura que foi o elemento foi a cada temperatura mais baixa que foi dado, nós temos composições diferentes do mesmo alfa. Por que isso acontece? Porque nós não seguimos o equilíbrio termodinâmico nesse processo, tá? Então, esse daqui é o teórico, tá? Que a gente está trabalhando no equilíbrio, e esse aqui é fora do equilíbrio termodinâmico. Então, nesse caso aqui, os elementos vão seguindo, o elemento alfa vai ter a mesma composição. Nesse daqui, para cada uma das temperaturas, nós temos modificação na composição do sólido. O que é que acontece? Na prática, é isso daqui. Nos exercícios e nas tarefas que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar com esse daqui, porque tem uma ótima aproximação com o que acontece na prática. E aqui as propriedades mecânicas, tá? Que especificamente da liga cobre-níquel. Nós temos aqui 100% de níquel. Nesse ponto aqui, 100% de cobre. Então, o que é que acontece? Colocando uma determinada quantidade de níquel, nós conseguimos aumentar a resistência à tração. Tá? Então, a liga aqui, sei lá, 60% de níquel e 40% de cobre, tem uma resistência de 400 megapascal. Então, aumentou a resistência. Por outro lado, nessa mesma composição, eu tenho um alongamento muito pequenininho, o que dá, ou que indica, uma rigidez muito grande da liga nesse teor. Tá? Então, aqui dá para brincar com
as propriedades. Então dá para saber, a depender da composição, o que se teria de propriedades mecânicas das ligas, dessa liga específica. E aqui, penúltimo assunto, antes da gente entrar em diagrama ferro-carbono, que é o que nos interessa nesse curso. Aqui nós temos um sistema eutético para ligas binárias. Ali na liga cobre-níquel, que era um sistema isomórfico, ou seja, um substitui o outro substitui um sem muitos problemas. Então a gente só tinha basicamente a fase líquida, a fase sólida e uma região bifásica. Para a liga cobre-prata, aí já surgem coisas diferentes. Então o que é que a gente vai ter aqui? Nós temos aqui de novo, aqui em porcentagem de prata, tá? Então significa dizer que aqui é 0% de prata, aqui 100% de prata. Consequentemente, o cobre ao contrário. Então aqui é 100% de cobre desse lado e 0% aqui do outro lado. Nós temos aqui o sólido alfa, que vai ser muito rico em cobre. E nós temos o sólido beta, que vai ser muito rico em prata. Aqui nós temos a linha líquidos e líquidos. Nós temos aqui a linha sólidos e aqui também vamos ter a linha sólidos. Então tudo aqui nessa região é sólido, tudo aqui nessa região é líquido e aqui nós vamos ter uma região bifásica. Alfa mais líquido. Alfa porque estamos mais perto da região do sólido que contém mais cobre. Beta porque estamos mais perto da região que contém mais prata. Então essa região aqui é bifásica. Vamos ter sólido alfa e líquido. E desse outro lado aqui nós vamos ter sólido beta e líquido. E nós temos aqui uma linha reta e temos um bendito E aqui no meio e essa composição. Se lembra lá atrás quando a gente falou de ponto triplo da água e do magnésio? Que danado era aquilo dali? Era um ponto invariante que só existia a uma determinada temperatura e a uma determinada composição. Esse pontozinho E a gente vai chamar de ponto eutético e ele também será invariante porque ele só existirá a uma temperatura e a uma composição. Então, esse ponto nós vamos ter coexistência de líquido e sólido. Então, aqui nós vamos ter a existência de líquido e de sólido. E qual é a coisa importante desse negócio? Quer dizer, uma das coisas importantes desse negócio. Nessas regiões bifásicas, o que é que está acontecendo com a transformação de fase? Eu tenho um líquido e esse líquido começa gradativamente a se transformar em sólido. Nesse outro lado aqui tem um líquido e o líquido vai gradativamente se transformando em sólido. Nesse ponto eutético, o que é que acontece? O líquido se transforma diretamente em sólido. Ou seja, esse ponto aqui é o ponto da menor temperatura de fusão dessa liga formada por cobre e prata. Então, ó, em qualquer outro ponto, nós vamos ter aqui 1000 graus. Se funde. Aqui em torno, sei lá, 900 graus. Sei lá, 850. Então eu tenho, mas nesse ponto aqui, que está a 780 graus Celsius, a liga literalmente passa do estado líquido para o estado sólido, ou se a temperatura estiver subindo, ela se funde nessa temperatura mais baixa.
Além disso, nós temos essa linha, que é chamada linha do eutético, que começa aqui em B e vai até aqui em G, que quando o elemento passa por ela, passa a ter a estrutura do eutético. Então, esse ponto eutético, ele é extremamente importante por causa do seu menor, a temperatura de fusão mais baixa que uma liga vai apresentar, e por ter essa linha eutética, tá? Ou linha do eutético. O que é que isso acontece? Aqui está a análise que é similar. Aqui é o diagrama de fase cobre e prata, a mesma análise feita para o sistema chumbo e estânio. O sistema chumbo e estânio é o sistema que é utilizado para fazer solda branca. Não sei se alguém já mexeu com eletrônica ou trabalhou com eletrônica, mas tem lá a solda utilizada para fazer a soldagem de componentes eletrônicos. Basicamente tem uma composição de chumbo e estânio. Então, o que é que acontece? Nós temos aqui, fazendo análise, aqui uma composição quase sem estânio, tá? Que é basicamente só chumbo, tá? Que a composição aqui o gráfico está em composição de estânio, tá? Então, se aqui é composição de estânio, isso aqui está quase todo cheio de chumbo. Então, o que é que vai acontecer nesse ponto aqui? Nós temos, nesse ponto aqui, somente líquido. Cruzou essa pequena regiãozinha aqui, ó, tem uma linha líquidos e aqui a linha sólidos. Então, nessa pequena região, nós vamos ter líquido mais o sólido. Continuou baixando a temperatura, nós vamos ter simplesmente o sólido até chegar à temperatura ambiente, que aí só fica só o sólido alfa, que é muito mais rico em chumbo do que em estânio. Agora mudando um pouquinho de composição. Aqui a composição em torno aqui de, sei lá, de 15% de estânio. Então o que é que vai acontecendo? Nesse ponto D, somente líquido. Cruzou a linha líquidos, o que foi que aconteceu? Surgiu líquido e o sólido. Continuo baixando a temperatura. Chegou nesse ponto aqui, tudo que era líquido se transformou em sólido alfa. Mas aí, esse sólido, veja que coisa legal. Até agora a gente estava vendo transformação de líquido em sólido. O que vai acontecer agora? Processos de difusão, porque entrei numa região bifásica. Então, esse sólido alfa agora nucleia dentro dele uma fase beta. Então, nessa região aqui, nós passamos a ter duas fases sólidas. A fase alfa e a fase beta. O alfa rico em chumbo, o beta rica em estânio. E agora para dar um nó na cabeça. Pronto, esse é o diagrama aí que a gente estava falando, estava vendo só uns pedacinhos. E agora no eutético. Nós vamos ter o líquido, somente líquido, tá? Que é a 61,9% de estânio. Então, o que é que vai acontecer? Se a gente pegasse lá só os elementos simples, ó,
Então aqui nós teríamos uma temperatura de fusão em torno de, sei lá, acima de 350 graus Celsius. Aqui em torno de 300, abaixo de 240 mais ou menos, sei lá, alguma coisa assim. E aqui a temperatura abaixo de 200 graus Celsius. Então o que é que vai acontecendo aqui? Temos o líquido, e aqui lembrando que nós temos uma região bifásica com duas fases sólidas. Então o que é que está acontecendo aqui com o líquido? Ele vem, puf! Converteu-se em duas fases sólidas. E aí nós vamos ter uma fase alfa, pobre em estânio, rico em chumbo, e uma fase beta, rica em estânio, pobre em chumbo. E o que é que está acontecendo aqui? Essa estrutura que fica, digamos, parecendo um sanduíche, camadas de alfa, camadas de beta, 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 isso é uma característica das reações eutéticas. Então, toda vez que passar pelo ponto eutético, vai ter essa microestrutura. E se cruzar a linha do eutético, também tem essa microestrutura. Então, a estrutura do eutético sempre vai ser essa, feita em lamelas, umas parecendo um sanduíche, tá? Uma fase, outra fase, uma fase, outra fase, uma fase, outra fase. E aqui está a micrografia, cadê o zoom? Desses elementos, ou do eutético, tá? Então, basicamente uma camada mais escura aqui, uma mais clara, uma mais escura, uma mais clara, uma mais escura, uma mais clara, uma mais escura, uma mais clara. Então, essa microestrutura é uma microestrutura característica de um eutético. E agora, para praticamente encerrar, deixar todo mundo com dor de cabeça. Aqui está o seguinte, o mesmo gráfico, tá? Chumbo e estânio, só que agora a gente está antes do eutético. Então é uma liga hipoeutética. Então o que é que vai acontecer? O líquido chegou na região bifásica, o que é que acontece? Nessa região tem um alfa e líquido. Então aqui eu vou ter o sólido alfa e o líquido. A temperatura vai baixando, o líquido vai diminuindo, o sólido vai aumentando. Chegou nesse ponto aqui, o que foi que aconteceu? Quem tinha se transformado em alfa, permanece em alfa. Mas aquele líquido que ainda não se transformou, vai para a composição do eutético, porque ele cruzou a linha do eutético. Então, nós temos tudo que foi transformado, transformou-se, já está transformado. Então, isso aqui passa a ser alfa, tá? Que é chamado o alfa primário. E aqui passa a ser a linha do eutético, que vai ser formado por um alfa eutético e por um beta eutético. Então, passa a ter, nessa estrutura aqui, duas composições diferentes para o mesmo elemento. Eu tenho uma composição para esse primeiro alfa, para essa primeira liga que foi formada, e uma composição diferente para essa liga eutética. E aqui também é característica dos elementos hipoeutético. Hipo porque antes, tá? Tem o hipereutético que vai ser depois. Então, cruzou essa linha, tenho essa estrutura eutética. E essa estrutura eutética vai ser muito importante quando a gente for falar dos tipos de ácidos, tá? Então, aqui está a micrografia,
que nós temos a estrutura do elemento primário e aqui a estrutura do eutético. E aí deixa eu só ver se a última aqui só é o que aí a gente entra no diagrama de fase e do diagrama ferro-carbono, vou deixar para a próxima aula para não ficar tão sufocante. Então nós temos reações invariantes nos diagramas de fases, tá? Então a gente tem eutético, que é o líquido se transformando em duas fases sólidas. Temos o peritético, que é uma fase líquida e sólida se transformando em uma sólida. Temos o monotético, que é um líquido se transformando em um líquido diferente em uma fase sólida. Temos o eutetóide, que é uma fase sólida se transformando em duas fases sólidas. E temos o peritetóide, que é o contrário do eutetóide. Então, peritetóide são duas fases sólidas se transformando em uma terceira fase sólida. Confessem, eu estou vendo que vocês estão chorando. Estão mortos de felicidade de conhecer esses nomes maravilhosos. Então aqui, ó, só para exemplificar, aqui nós temos um eutético, aqui nós temos um outro eutético, aqui nós temos um peritético e aqui nós temos um eutetóide. Tudo isso para quê? Para chegar nesse carinha aqui, tá? Isso aqui é o diagrama de fase ferro-carbeto de ferro ou ferro-carbono, tá? Isso daqui é a base do estudo dos aços e dos ferros fundidos. Tudo está baseado nesse diagrama de fase. Tá? Então, é isso daqui que a gente vai estudar com mais ênfase, que boa parte das propriedades dos aços e dos tratamentos dos aços são para a gente adequar ou fazer o elemento se adequar a determinadas propriedades. Tá? Então, por exemplo, esse elemento aqui, cementita, que é o carbeto de ferro, ele é extremamente duro. Então, se ele é extremamente duro e eu faço ele ser criado durante o processamento dos aços, então o aço ou ferro fundido, sei lá, ou alguma coisa que se faça, ele passa a ter uma dureza muito grande. Se ele tem uma dureza muito grande, ele pode ser utilizado em determinadas aplicações. Tá? Então, a base para se saber, para se estudar os aços e ferros fundidos está baseado nesse diagramazinho aqui que a gente vai ver na próxima aula. Dúvidas aí?